Imagine ser escolhida por Deus em silêncio, sem que ninguém percebesse. Uma jovem órfã, escondida entre soldados reis e intrigas palacianas, prestes a decidir o destino de toda uma nação. Essa é a história de Esther, uma mulher comum, mas que foi usada por Deus de uma forma absolutamente extraordinária. E o que acontece aqui, nesta narrativa, vai fazer você sentir a força da coragem que só o céu pode conceder. Esther não tinha título, não tinha riqueza, não tinha influência. Ela era apenas uma jovem judia, Hadassa, vivendo em exílio. Mas ela carregava algo que o mundo muitas vezes não enxerga: um propósito divino. Enquanto outras jovens do reino disputavam a atenção do rei Assuero com suas belezas e adornos, Esther simplesmente confiava. Ela não se apoiava em sua própria força, mas na orientação de seu primo Mardoqueu e, acima do tudo, na mão invisível de Deus que a guiava. E foi essa confiança serena, essa graça que vinha de dentro, que a levou até o trono da Pérsia, mesmo sem que ela buscasse isso para si. Deus estava escrevendo uma história que ninguém, nem mesmo ela, entende-a completamente. Ainda, a cada passo, ele preparava o caminho para o momento em que sua fé seria testada de verdade. Do outro lado, no coração do império, uma sombra crescia. Amã, o segundo homem mais poderoso do reino, movido por um orgulho doentio e um ódio profundo contra Mardoqueu, e por extensão, todo o povo judeu, planejava a destruição completa deles. Ele manipulou o rei, usou de sua influência para conseguir um decreto mortal, selado pelo próprio anel real. A ordem era clara. Em um dia específico, todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, deveriam ser exterminados. Parecia que tudo estava perdido. O medo se espalhou como fogo e o lamento ecoou por todas as províncias. Mas Deus nunca fica em silêncio quando seus filhos clamam. No momento mais sombrio, quando a esperança parecia ter desaparecido, ele começa a mover peças no tabuleiro do destino que o inimigo, em sua arrogância, não consegue prever. É então que Mardoqueu, desesperado, envia uma mensagem a Esther. Ele revela o plano terrível e a implora para que ela interceda junto ao rei. Esther, pois sabia que a lei era clara. Qualquer um que se apresentasse ao rei sem ser chamado seria condenado à morte, a menos que ele estendesse seu cetro de ouro. Mas as palavras de Mardoqueu a atingem como um raio. Ele olha nos olhos de sua fé e diz: quem sabe se não foi para este momento que você chegou ao reino? E ali, tremendo por dentro, sentindo o peso do seu povo sobre os ombros, mas firme em sua decisão, ela toma a atitude mais perigosa de sua vida. Ela pede que seu povo jejue e ore por ela por 3 dias. E então, respira fundo e declara as palavras que ecoam pela eternidade: se perecer, pereci. Naquela hora, a coragem que nasceu da fé mudou absolutamente tudo. Esther se veste com suas roupas reais e entra no pátio interno do palácio, diante do rei. O silêncio é tenso. O destino de uma nação inteira depende daquele instante. Mas ao invés da fúria, o rei olha para Esther e vê graça. Ele estende o cetro de ouro. A morte se transforma em vida. O que era para ser o fim se torna o começo do milagre. Com sabedoria divina, Esther expõe a trama de Amã em um banquete. E o rei, chocado com a traição, age com justiça. O decreto mortal é revertido por um novo decreto que permite aos judeus se defenderem. O inimigo, Amã, cai na própria forca que ele construiu para Mardoqueu. E um povo inteiro que estava condenado é salvo, celebrando uma das maiores vitórias da sua história. Tudo porque uma mulher decidiu confiar em Deus mais do que em si mesma, mais do que no medo e mais do que nas circunstâncias. A história de Esther prova que Deus usa pessoas improváveis para fazer o impossível. Ele não precisa do perfeito ou do disposto. Ele não busca os mais capacitados, mas capacita aqueles que se colocam à disposição dele. Talvez você se sinta como Esther antes do trono, pequeno, com medo, diante de um desafio gigante. Mas lembre-se, o mesmo Deus que a honrou é o Deus que está com você hoje. Se você acredita que Deus ainda levanta pessoas assim para mudar histórias, comenta amém e compartilhe essa mensagem para alcançar mais vidas que precisam dessa esperança.